Foi dito ao CEO milionário que ele nunca poderia ter filhos, até que a sua ex-companheira apareceu com 2 meninas gêmeas idênticas que tinham os olhos dele. André Castelo sempre acreditou no controlo, sobre a sua empresa, sobre as suas decisões e sobre a trajetória da sua vida cuidadosamente construída. Aos 38 anos, ele tinha conseguido construir um império que se estendia por continentes, a supervisionar uma corporação de tecnologia multimilionária a partir de um elegante escritório de canto no alto do centro de Lisboa. Os seus dias eram meticulosamente planeados, os seus fatos impecavelmente feitos à medida, e a sua compostura era lendária. Mas debaixo da superfície do sucesso havia uma dor silenciosa e privada que ele tinha há muito tempo enterrado, uma vulnerabilidade que ele se recusava a reconhecer até para si mesmo. 3 anos antes, André sentou-se no consultório estéril de um médico a encarar um especialista cujo tom calmo e profissional ainda ecoava nos seus ouvidos sempre que ele se permitia pensar nisso. As palavras tinham sido calmas, mas finais. Senhor Castelo, com base nestes testes, lamento, mas o senhor é infértil, é congênito e irreversível. Existem alternativas, mas a paternidade biológica não será possível. André tinha ouvido em silêncio, a acenar com a cabeça em intervalos apropriados, a absorver a informação como se fosse um relatório financeiro, desapaixonadamente, metodicamente. Por fora, ele não mostrou nenhuma reação. Por dentro, algo se partiu silenciosamente, uma fissura invisível a abrir-se profundamente dentro dele. Ele saiu da clínica naquele dia, fechou aquela porta atrás de si e nunca mais se permitiu reabri-la. Esse diagnóstico tinha chegado pouco depois da dolorosa separação com Sofia Belmonte. Ele tinha amado Sofia de uma maneira que nunca pensou que pudesse, mas a sua relação tinha sido complicada, intensa e, em última análise, destrutiva. Ela era tudo o que ele não era, calorosa, espontânea, abertamente emocional. Após uma discussão explosiva impulsionada pela sua falta de vontade de a deixar entrar completamente na sua vida fechada, André tinha terminado abruptamente as coisas. Ele mudou o seu número de telefone, imergiu-se completamente no seu trabalho e voou para o outro lado do mundo numa viagem de negócios, desaparecendo efetivamente da vida dela e da possibilidade de reconciliação. Ele convenceu-se de que era o melhor, ignorando o vazio que se seguiu e deixando que o seu sucesso profissional entorpecesse as bordas da sua perda pessoal. Agora, anos depois, o mundo de André estava estruturado à volta de uma solidão cuidadosamente cultivada. Ele trabalhava incansavelmente, viajava com frequência e evitava envolvimentos emocionais. Os colegas admiravam a sua disciplina, os investidores confiavam no seu julgamento e o seu império prosperava, alimentado pelo controle que ele tão cuidadosamente mantinha. Mas, apesar do poder, da riqueza e da perfeição aparente da sua vida, André sentia-se estranhamente oco. Era um vazio que ele mascarava com mestria. Ninguém à sua volta alguma vez notou. Mas em noites calmas e solitárias, ao olhar da sua penthouse para as luzes cintilantes da cidade, André por vezes permitia-se um breve momento para se perguntar se algo crucial tinha sido perdido pelo caminho. Numa tarde cinzenta de novembro, enquanto estava sentado numa longa mesa de conferências durante uma reunião de conselho crítica, a sua assistente interrompeu-o discretamente a sussurrar desculpando-se ao seu ouvido. Senhor Castelo, há uma mulher lá embaixo. Ela tem crianças com ela e insiste em falar consigo de imediato. O nome dela é Sofia Belmonte. Ouvir aquele nome causou-lhe um forte choque no peito,
a perturbar momentaneamente a máscara perfeita que ele usava. Ele recompôs-se rapidamente, a sua expressão ilegível enquanto se desculpava e se dirigia para o elevador. Ao entrar no átrio, André viu Sofia instantaneamente. Ela estava perto da recepção, a segurar duas pequenas crianças vestidas identicamente com casacos de cores pastel. Ela estava ainda mais bonita do que ele se lembrava, o seu cabelo loiro a cair gentilmente à volta dos seus ombros, embora o seu rosto carregasse um cansaço que ele nunca tinha visto antes. Mas foram as crianças que chamaram a sua atenção, as meninas gêmeas a agarrarem-se aos seus braços, ambas com cabelo loiro sedoso e olhos azuis largos e curiosos, a parecerem estranhamente familiares. Sofia encontrou o seu olhar sem hesitação, a sua expressão calma, mas séria, a sua voz firme, apesar da vulnerabilidade por trás dela. "Precisamos de falar, André", disse ela calmamente, a mudar uma das meninas ligeiramente na sua anca. "Estas são as tuas filhas." As palavras atingiram-no com a força de um golpe físico, a paralisá-lo momentaneamente. André olhou para ela, a descrença e a negação a lutarem pelo domínio dentro dele. Ele lembrou-se vividamente das palavras do médico de anos antes, a fria certeza da impossibilidade médica. Cada parte racional dele gritava que isto não podia ser verdade. Mas lá, mesmo à frente dele, estavam duas inegáveis e pequenas reflexões de algo que ele ainda não conseguia compreender, a desafiar cada realidade cuidadosamente construída que ele tinha criado. E de repente, pela primeira vez em anos, André sentiu-se completa e totalmente sem controlo. André ficou congelado durante vários longos e tensos momentos, incapaz de falar ou mover-se, enquanto olhava para o rosto determinado, mas gentil de Sofia. À sua volta, o átrio da sua empresa zumbia calmamente com funcionários a passarem, nenhum consciente da mudança emocional sísmica que ocorria na recepção. Por fim, Sofia ajustou uma das gêmeas, Liliana. André em breve saberia, para descansar mais confortavelmente na sua anca, a quebrar o silêncio desconfortável. "Podemos falar num sítio privado?" perguntou ela suavemente, a sua voz calma, mas firme. André acenou com a cabeça, a fazer-lhe um gesto em direção a uma pequena sala de conferências privada logo ao lado do átrio, as suas pernas a sentirem-se estranhamente dormentes enquanto ele a seguia. Uma vez lá dentro, o silêncio era espesso, quebrado apenas pelo suave balbuciar das gêmeas, que estavam mais interessadas no ambiente desconhecido do que nos adultos tensos ao lado delas. A voz de André estava tensa quando ele finalmente falou, as suas palavras curtas, com o tom afiado de choque e confusão. "Sofia, isto não faz sentido", disse ele, os seus olhos a moverem-se em direção às crianças, que agora olhavam para ele com curiosidade. "Os médicos disseram-me que é impossível. Eles disseram-no claramente, anos atrás, biologicamente impossível." Sofia gentilmente colocou ambas as meninas no chão, a deixá-las segurar nas suas pernas para se equilibrarem, enquanto ela metia a mão na sua mala e entregava a André um envelope sem uma palavra. Os seus olhos estavam firmes, sem arrependimento, a ter uma calma tristeza por trás da sua determinação. Ele pegou no envelope com hesitação, as suas mãos a tremerem ligeiramente, apesar dos seus melhores esforços de autocontrolo. Quando ele o abriu, a sua respiração ficou presa no seu peito. Era um teste de ADN profissionalmente certificado, e os resultados eram brutalmente claros. Ele leu as linhas várias vezes, as palavras lentamente a afundarem-se, até que ele se sentiu tonto. André Castelo, pai biológico,
Probabilidade de 99,9%. Ele olhou para Sofia com descrença, sem palavras, e a sentir-se, de repente, vulnerável sob o seu calmo escrutínio. Sofia finalmente falou, a sua voz suave, mas inabalável. Eu não esperava que tu aceitasses isto facilmente, André. Mas eu não vim aqui de ânimo leve. Acredita em mim, eu não queria perturbar a tua vida de novo, mas estas são as tuas filhas. Eu não tive escolha. Ela hesitou por um momento a olhar para as crianças que estavam a brincar calmamente aos seus pés. Liliana e Emma, ela acrescentou gentilmente. André sentiu uma pontada profunda no seu peito ao ouvir os nomes delas, a ideia de que elas tinham existido sem que ele alguma vez soubesse. Ele afundou-se lentamente numa cadeira, a passar a mão pelo seu cabelo castanho escuro, a tentar processar a enormidade do que se estava a passar. Sofia observou calmamente, a sentir a sua luta interna, mas a permanecer calma e paciente. Finalmente, André conseguiu olhar de volta para ela, a sua voz mais calma, menos segura. Porque agora, Sofia, se elas são minhas, se isto é real, por que é que não me disseste mais cedo? Ela respirou fundo, os seus olhos a encontrarem os dele diretamente, a ter uma honestidade crua que ele sempre tinha admirado. Eu tentei, André, mas tu desapareceste depois da nossa separação. Tu mudaste de número, saíste do país, construíste paredes à tua volta que eu não conseguia passar. Ao princípio, eu convenci-me, a mim mesma, que eu podia fazer isso sozinha. E eu fiz, durante um ano. Mas recentemente, a Emma ficou doente, nada de muito grave, mas o suficiente para me assustar. Eu percebi que elas merecem mais. Elas merecem o pai delas, não só apoio financeiro, embora isso importe, eu não vou fingir o contrário, mas elas merecem-te, a ti, a tua presença, o teu amor. André olhou para Liliana, que tinha começado a avançar cautelosamente em direção a ele, a curiosidade a iluminar o seu pequeno rosto. O seu coração bateu dolorosamente enquanto ele estudava os gentis caracóis de cabelo loiro, as bochechas rosadas, o olhar inocente tão parecido com o de Sofia, e, no entanto, ele agora via a ter súbitos ecos das suas próprias feições. Lentamente, ele baixou-se para um joelho a permitir que a criança se aproximasse dele nos termos dela. Liliana deu outro passo hesitante e colocou uma pequena mão no seu joelho, a olhar para ele com incerteza, uma pergunta silenciosa nos seus olhos. Ele sentiu um aperto estranho na sua garganta, a emoção a inchar dentro dele, esmagadora e crua. André tinha enfrentado poderosos adversários nos negócios sem piscar, tinha tomado decisões impiedosas sem hesitação, mas nada o tinha preparado para a vulnerabilidade que ele sentia agora, confrontado por um minúsculo e inocente ser humano que olhava para ele como se ela já pudesse confiar nele. Ele engoliu em seco e olhou para Sofia, a ver lágrimas calmas nos olhos dela, que espelhavam a agitação que ele sentia. Eu não sei como fazer isto, ele confessou suavemente, quase um sussurro. Mas se isto é verdade, se elas são minhas, Sofia, então eu quero tentar. Pela primeira vez desde que ela chegou, a expressão protegida de Sofia suavizou-se ligeiramente. Ela acenou com a cabeça a limpar uma lágrima da sua bochecha, a oferecer um pequeno e hesitante sorriso. É tudo o que eu peço, André. Apenas tenta. E naquele momento calmo, em meio à complexidade de choque, incerteza e esperança, André entendeu que a sua vida, meticulosamente controlada, estava prestes a desfazer-se completamente, e pela primeira vez ele não teve medo de perder o controle. Em vez disso, ele sentiu uma frágil e hesitante sensação de possibilidade que ele nunca tinha ousado imaginar.
Os dias que se seguiram à inesperada revelação de Sofia esbateram-se para uma mistura surreal de confusão, ansiedade e emoção avassaladora para André. Ele deu por si a vaguear através das suas rotinas diárias mecanicamente, mal consciente das decisões estratégicas e reuniões que normalmente comandavam a sua total atenção. Cada momento sozinho era consumido por pensamentos das duas meninas pequenas que ele nem sequer sabia que existiam, e da mulher do seu passado, que agora tinha virado o seu mundo cuidadosamente ordenado de pernas para o ar. O sono fugia-lhe. Em vez disso, ele ficava acordado noite após noite a olhar para o teto, a sua mente inundada com perguntas sem resposta e cenários que ele não conseguia compreender por completo. Numa tentativa de recuperar um sentido de controlo, André pediu outro teste de ADN independente, embora ele já sentisse no seu íntimo que era desnecessário. Quando os segundos resultados chegaram a confirmarem de novo que Liliana e Emma eram inegavelmente suas filhas, a realidade instalou-se pesadamente nele, a erodir quaisquer dúvidas persistentes. Sofia tinha dito a verdade. Este milagre impossível e inexplicável tinha acontecido, e não havia como fugir da verdade. Ele era um pai. Na manhã seguinte, a sentir-se tanto ansioso como determinado, André contactou Sofia e combinou visitá-la, e as meninas no seu apartamento modesto, mesmo nos arredores de Lisboa. Ao aproximar-se do edifício de tijolo gasto numa rua calma, ladeada por pequenos cafés e livrarias, ele sentiu-se estranhamente deslocado. André tinha se habituado a átrios de mármore polido, escritórios de vidro elegante e vistas de penthouse, lugares que o protegiam da crueza e intimidade da vida real. De pé fora da porta de Sofia, o seu coração batia nervosamente no seu peito enquanto ele levantava a mão para bater suavemente, incerto do que o esperava do outro lado. Sofia abriu a porta, a sorrir com hesitação e a convidá-lo a entrar. A casa dela era quente e acolhedora, cheia de fotografias, desenhos, brinquedos espalhados pelo chão e o fraco cheiro de café acabado de fazer. Era inteiramente diferente do seu apartamento estéril e meticulosamente organizado, e, no entanto, ele encontrou um estranho conforto no seu caos gentil. Sofia o guiou para a sala de estar onde Liliana e Emma estavam sentadas, calmamente a brincar num tapete macio, rodeadas por bonecos de pelúcia. Elas viraram-se simultaneamente, a olhar para André com olhos largos e curiosos. André sentiu uma pontada aguda no seu peito. Ver os seus rostos inocentes agitou algo profundo dentro dele, algo que ele ainda não conseguia articular. Ele sentou-se lentamente perto delas, a manter uma distância cautelosa. Sofia observou em silêncio, a dar-lhe espaço para navegar neste novo e desconhecido território. Para vários momentos, André simplesmente observou as meninas, os seus dedos delicados, bochechas rosadas, caracóis suaves a emoldurarem os seus rostos angelicais. Cada detalhe parecia extraordinário, até milagroso. Por fim, Liliana corajosamente deu um passo mais perto, a segurar um pequeno coelho de pelúcia, como se lhe estivesse a oferecer um presente. André cuidadosamente estendeu a mão, a sua mão grande a eclipsar o brinquedo, a sentir uma inesperada onda de calor e proteção enquanto ele o pegava do seu minúsculo aperto. Elas ainda se estão a habituar a caras novas, Sofia explicou gentilmente, a sua voz a quebrar o silêncio. André acenou com a cabeça, a sentir um sorriso desajeitado, mas genuíno, a puxar os seus lábios enquanto ele via Liliana a sorrir timidamente de volta para ele, a recuar ligeiramente para se sentar mais perto da sua irmã. André olhou para Sofia, à procura de palavras. Tu fizeste um trabalho incrível. Ele finalmente disse,
a sua voz grossa com uma emoção invulgar. Eu não consigo imaginar o quão difícil tem sido para ti fazeres isto sozinha. Sofia encolheu os ombros ligeiramente, a sua expressão pensativa. Não tem sido fácil, mas elas valem cada luta, cada noite sem dormir. Ela parou a olhar diretamente para os olhos de André. Eu não me arrependo de nada. Eles falaram calmamente durante a próxima hora, o desconforto a dar lugar lentamente a uma conversa genuína. André aprendeu mais sobre as personalidades das meninas, a curiosidade e coragem de Liliana, a timidez gentil e o riso de Emma. Ele ouviu sobre os seus marcos, os primeiros passos, as primeiras palavras, e sentiu a dor do arrependimento por ter perdido esses momentos. Sofia não adoçou a realidade de ser mãe sozinha, mas ela falou sem rancor ou ressentimento, simplesmente a partilhar abertamente sobre os desafios e alegrias da maternidade. Quando as gêmeas começaram a ficar com sono, Sofia levantou-as cuidadosamente e as colocou gentilmente nos seus berços, no quarto ao lado, a deixar André sozinho momentaneamente para absorver tudo à sua volta. Sentado calmamente no sofá gasto, ele percebeu o quão vazia a sua vida se tinha sentido sem este calor, esta ligação, estes minúsculos seres humanos que já tinham começado a remodelar completamente a sua perspectiva. Sofia regressou uns minutos depois, a sentar-se ao lado dele em silêncio, ambos de repente incertos de como ultrapassar o hiato não falado do passado. André virou-se para ela, a sinceridade crua na sua voz. Eu não espero que tu perdoes a forma como eu lidei com as coisas antes, disse ele suavemente. Mas eu quero que tu saibas o que quer que aconteça entre nós. Eu quero estar aqui, para elas e para ti. Sofia estudou o seu rosto com cuidado, à procura de sinceridade. Depois, finalmente, sorriu suavemente, a acenar com a cabeça, lentamente. Eu acredito em ti, sussurrou ela. E eu aprecio que o digas. Enquanto André saía do apartamento dela mais tarde nesse dia, a sair para a rua fresca e calma, ele sentiu um peso que ele nem sequer tinha percebido que carregava a começar a levantar-se. Pela primeira vez, ele permitiu-se acreditar que talvez os danos do passado não fossem permanentes e que o seu futuro, outrora tão frio e controlado, podia ser remodelado para algo mais rico, mais quente e profundamente significativo. Nas semanas que se seguiram à visita inicial de André ao apartamento de Sofia, ele começou a dedicar-se a momentos regulares para passar com Liliana e Emma, a tentar construir a confiança e a ligação que inicialmente se sentia tão estranha para ele. A sua vida, previsivelmente monótona, foi agora preenchida com desafios inesperados e alegrias simples que ele nunca tinha imaginado. Cada encontro revelava novas camadas de complexidade, mudanças de fralda, horários de alimentação, acalmar birras, tarefas que exigiam paciência e ternura em vez de intelecto afiado e controlo. Ele lutou ao princípio a segurar desajeitadamente um biberão, enquanto Emma se mexia inquieta nos seus braços, ou a mudar nervosamente a roupa de Liliana depois de um derramamento acidental. Mas, gradualmente, com o encorajamento calmo de Sofia e as suas gentis gargalhadas perante a sua desajeitadice, André começou a encontrar o seu rumo. Sofia foi cautelosa, mas solidária, a permitir cuidadosamente que André entrasse no seu novo papel sem o sobrecarregar. Ela foi paciente com os seus erros, guiando-o suavemente quando ele parecia incerto ou frustrado. Embora as suas interações fossem inicialmente reservadas e por vezes marcadas por tensão, elas começaram a encaixar-se num ritmo. As frequentes visitas de André ao modesto apartamento
tornaram-se rotina, algo que ele dava por si ansiosamente a antecipar em vez de apenas aguentar. Apesar do desconforto persistente, uma paz hesitante começou a formar-se entre eles, uma frágil trégua construída sobre o seu amor mútuo pelas meninas. Numa manhã fria de sábado, Sofia convidou André para se juntar a eles para um passeio a um parque próximo. Agasalhadas, as gêmeas guinchavam felizes no seu carrinho, enquanto André caminhava ao lado de Sofia, através de caminhos cobertos de folhas, com o ar fresco de outono a iluminar as suas bochechas. Ele deu por si a roubar olhares para Sofia, a notar a suavidade da sua expressão, enquanto ela via as suas filhas a brincar, a forma gentil como ela afastava as madeixas perdidas do seu cabelo loiro, iluminado pela luz do sol da manhã. André sentiu uma pontada calma de arrependimento a entender naquele momento o quão profundamente ele a tinha magoado no passado e o quanto ela tinha aguentado sozinha. Ao chegarem a uma pequena área de recreio, Sofia levantou as meninas do seu carrinho a colocá-las na relva, onde elas começaram a caminhar cautelosamente em direção aos baloiços e escorregas. André pairava protetoramente por perto, um instinto desconhecido de as proteger do perigo a despertar dentro dele. A observar a sua excitação inocente com o mundo à volta delas, ele sentiu uma repentina e profunda dor de amor e responsabilidade, emoções tão poderosas que quase o sobrecarregaram. A sua vida anterior, impulsionada apenas pela ambição e precisão fria, agora parecia oca em comparação. Sentando-se num banco de madeira ao lado de Sofia, André deu por si a falar sem a cautela protegida que ele normalmente usava. Eu gostava de ter sabido mais cedo, ele confessou calmamente, a olhar para as meninas enquanto elas exploravam o recreio. Eu gostava de não ter fugido e construído paredes à minha volta. Eu perdi tanto. Sofia olhou para ele, o seu olhar terno e compreensivo, mas tingido de tristeza. Nós ambos cometemos erros, André, ela respondeu gentilmente. Eu podia ter tentado com mais afinco para te encontrar, mas na altura eu acreditava que tu não querias ser encontrado. Ele abanou a cabeça ligeiramente, a sua voz grossa de sinceridade. Isso nunca foi sobre ti, Sofia. Foi sobre o meu próprio medo, as minhas próprias fraquezas. Eu nunca pensei que eu podia ser o tipo de pessoa que alguém como tu merecia. E depois do diagnóstico, eu convenci-me a mim mesmo de que era mais fácil simplesmente desaparecer. Ele parou, a respirar fundo antes de continuar suavemente. Mas agora, a estar com a Liliana e a Emma, a ver-te de novo, parece que eu finalmente estou a acordar de um longo e vazio sono. Sofia permaneceu em silêncio por um longo momento, a absorver as suas palavras pensativamente. Por fim, ela falou suavemente, a sua voz calma, mas firme. Tu já chegaste mais longe do que eu esperava. Eu não pensei que tu abraçarias isto, muito menos que mostrarias o tipo de vontade que tu tens. Eu estou grata por isso. Os olhos dela encontraram os dele, sinceros e abertos, e pela primeira vez em anos, André sentiu uma ligação hesitante, mas real, a formar-se de novo entre eles. Não era romântica, ainda não, mas era genuína, honesta e profundamente humana. Nos dias que se seguiram, as suas interações tornaram-se gradualmente mais calorosas. André deu por si ansiosamente à espera, não só de ver as suas filhas, mas também dos momentos calmos passados com Sofia, a prepararem lanches juntos, a trocarem histórias dos pequenos marcos das meninas, a rirem das suas travessuras inocentes. Ele começou a notar como a presença de Sofia o acalmava, a enraizá-lo de uma maneira que ele nunca tinha experimentado antes. Lentamente, as barreiras entre eles suavizaram-se,
substituídas por respeito mútuo e compreensão, forjados por responsabilidades partilhadas e apoio calmo. Uma noite, enquanto ele se preparava para ir embora depois de ajudar a deitar as gêmeas, Sofia o acompanhou até a porta, a demorar-se brevemente no corredor. André virou-se para a encarar, a hesitação nos seus olhos, mas a resolução na sua voz. Sofia, o que quer que aconteça a seguir, eu quero que tu saibas que eu não vou a lado nenhum desta vez. Eu estou aqui para elas, para ti. Sofia ofereceu-lhe um sorriso suave e genuíno, a acenar com a cabeça calmamente enquanto sussurrava. Eu sei. Eu consigo ver isso. Enquanto André se afastava do apartamento dela mais tarde nesse dia, a sair para a rua fresca e calma, ele sentiu um peso que ele nem sequer tinha percebido que carregava a começar a levantar-se. Pela primeira vez, ele permitiu-se acreditar que talvez os danos do passado não fossem permanentes e que o seu futuro, outrora tão frio e controlado, podia ser remodelado para algo mais rico, mais quente e profundamente significativo. Nas semanas que se seguiram à visita inicial de André ao apartamento de Sofia, ele começou a dedicar-se a momentos regulares para passar com Liliana e Emma, a tentar construir a confiança e a ligação que inicialmente se sentia tão estranha para ele. A sua vida, previsivelmente monótona, foi agora preenchida com desafios inesperados e alegrias simples que ele nunca tinha imaginado. Cada encontro revelava novas camadas de complexidade, mudanças de fralda, horários de alimentação, acalmar birras, tarefas que exigiam paciência e ternura em vez de intelecto afiado e controlo. Ele lutou ao princípio, a segurar desajeitadamente um biberão enquanto Emma se mexia inquieta nos seus braços, ou a mudar nervosamente a roupa de Liliana depois de um derramamento acidental. Mas, gradualmente, com o encorajamento calmo de Sofia e as suas gentis gargalhadas perante a sua desajeitadice, André começou a encontrar o seu rumo. Sofia foi cautelosa, mas solidária, a permitir cuidadosamente que André entrasse no seu novo papel sem o sobrecarregar. Ela foi paciente com os seus erros, guiando-o suavemente quando ele parecia incerto ou frustrado. Embora as suas interações fossem inicialmente reservadas e por vezes marcadas por tensão, elas começaram a encaixar-se num ritmo. As frequentes visitas de André ao modesto apartamento tornaram-se rotina, algo que ele dava por si ansiosamente, a antecipar em vez de apenas aguentar. Apesar do desconforto persistente, uma paz hesitante começou a formar-se entre eles, uma frágil trégua construída sobre o seu amor mútuo pelas meninas. Numa manhã fria de sábado, Sofia convidou André para se juntar a eles para um passeio a um parque próximo. Agasalhadas, as gêmeas guinchavam felizes no seu carrinho, enquanto André caminhava ao lado de Sofia, através de caminhos cobertos de folhas, com o ar fresco de outono a iluminar as suas bochechas. Ele deu por si a roubar olhares para Sofia, a notar a suavidade da sua expressão, enquanto ela via as suas filhas a brincar, a forma gentil como ela afastava as madeixas perdidas do seu cabelo loiro, iluminado pela luz do sol da manhã. André sentiu uma pontada calma de arrependimento, a entender naquele momento o quão profundamente ele a tinha magoado no passado e o quanto ela tinha aguentado sozinha. Ao chegarem a uma pequena área de recreio, Sofia levantou as meninas do seu carrinho, a colocá-las na relva onde elas começaram a caminhar cautelosamente em direção aos baloiços e escorregas. André pairava protetoramente por perto, um instinto desconhecido de as proteger do perigo a despertar dentro dele. A observar a sua excitação inocente com o mundo à volta delas,
ele sentiu uma repentina e profunda dor de amor e responsabilidade, emoções tão poderosas que quase o sobrecarregaram. A sua vida anterior, impulsionada apenas pela ambição e precisão fria, agora parecia oca em comparação. Sentando-se num banco de madeira ao lado de Sofia, André deu por si a falar sem a cautela protegida que ele normalmente usava. Eu gostava de ter sabido mais cedo, ele confessou calmamente, a olhar para as meninas enquanto elas exploravam o recreio. Eu gostava de não ter fugido e construído paredes à minha volta. Eu perdi tanto. Sofia olhou para ele, o seu olhar terno e compreensivo, mas tingido de tristeza. Nós ambos cometemos erros, André, ela respondeu gentilmente. Eu podia ter tentado com mais afinco para te encontrar, mas na altura, eu acreditava que tu não querias ser encontrado. Ele abanou a cabeça ligeiramente, a sua voz grossa de sinceridade. Isso nunca foi sobre ti, Sofia. Foi sobre o meu próprio medo, as minhas próprias fraquezas. Eu nunca pensei que eu podia ser o tipo de pessoa que alguém como tu merecia. E depois do diagnóstico, eu convenci-me a mim mesmo de que era mais fácil simplesmente desaparecer. Ele parou, a respirar fundo antes de continuar suavemente. Mas agora, a estar com a Liliana e a Emma, a ver-te de novo, parece que eu finalmente estou a acordar de um longo e vazio sono. Sofia permaneceu em silêncio por um longo momento, a absorver as suas palavras pensativamente. Por fim, ela falou suavemente, a sua voz calma, mas firme. Tu já chegaste mais longe do que eu esperava. Eu não pensei que tu abraçarias isto, muito menos que mostrarias o tipo de vontade que tu tens. Eu estou grata por isso. Os olhos dela encontraram os dele, sinceros e abertos, e pela primeira vez em anos, André sentiu uma ligação hesitante, mas real, a formar-se de novo entre eles. Não era romântica, ainda não, mas era genuína, honesta e profundamente humana. Nos dias que se seguiram, as suas interações tornaram-se gradualmente mais calorosas. André deu por si ansiosamente à espera, não só de ver as suas filhas, mas também dos momentos calmos passados com Sofia, a prepararem lanches juntos, a trocarem histórias dos pequenos marcos das meninas, a rirem das suas travessuras inocentes. Ele começou a notar como a presença de Sofia o acalmava, a enraizá-lo de uma maneira que ele nunca tinha experimentado antes. Lentamente, as barreiras entre eles suavizaram-se, substituídas por respeito mútuo e compreensão forjados por responsabilidades partilhadas e apoio calmo. Uma noite, enquanto ele se preparava para ir embora depois de ajudar a deitar as gêmeas, Sofia o acompanhou até à porta, a demorar-se brevemente no corredor. André virou-se para a encarar, a hesitação nos seus olhos, mas a resolução na sua voz. Sofia, o que quer que aconteça a seguir, eu quero que tu saibas que eu não vou a lado nenhum desta vez. Eu estou aqui para elas, para ti. Sofia ofereceu-lhe um sorriso suave e genuíno, a acenar com a cabeça calmamente, enquanto sussurrava. Eu sei, eu consigo ver isso. Enquanto André se afastava do apartamento dela mais tarde nesse dia, a sair para a rua fresca e calma, ele sentiu um peso que ele nem sequer tinha percebido que carregava a começar a levantar-se. Pela primeira vez, ele permitiu-se a acreditar que talvez os danos do passado não fossem permanentes e que o seu futuro, outrora tão frio e controlado, podia ser remodelado para algo mais rico, mais quente e profundamente significativo. Nas semanas que se seguiram à visita inicial de André ao apartamento de Sofia, ele começou a dedicar-se a momentos regulares para passar com Liliana e Emma, a tentar construir a confiança e a ligação que inicialmente se sentia tão estranha para ele. A sua vida
previsivelmente monótona foi agora preenchida com desafios inesperados e alegrias simples que ele nunca tinha imaginado. Cada encontro revelava novas camadas de complexidade, mudanças de fralda, horários de alimentação, acalmar birras, tarefas que exigiam paciência e ternura em vez de intelecto afiado e controlo. Ele lutou ao princípio a segurar desajeitadamente um biberão enquanto Emma se mexia inquieta nos seus braços, ou a mudar nervosamente a roupa de Liliana depois de um derramamento acidental. Mas, gradualmente, com o encorajamento calmo de Sofia e as suas gentis gargalhadas perante a sua desajeitadice, André começou a encontrar o seu rumo. Sofia foi cautelosa, mas solidária, a permitir cuidadosamente que André entrasse no seu novo papel, sem o sobrecarregar. Ela foi paciente com os seus erros, guiando-o suavemente quando ele parecia incerto ou frustrado. Embora as suas interações fossem inicialmente reservadas e por vezes marcadas por tensão, elas começaram a encaixar-se num ritmo. As frequentes visitas de André ao modesto apartamento tornaram-se rotina, algo que ele dava por si ansiosamente a antecipar em vez de apenas aguentar. Apesar do desconforto persistente, uma paz hesitante começou a formar-se entre eles, uma frágil trégua construída sobre o seu amor mútuo pelas meninas. Numa manhã fria de sábado, Sofia convidou André para se juntar a eles para um passeio a um parque próximo. Agasalhadas, as gêmeas guinchavam felizes no seu carrinho, enquanto André caminhava ao lado de Sofia, através de caminhos cobertos de folhas, com o ar fresco de outono a iluminar as suas bochechas. Ele deu por si a roubar olhares para Sofia, a notar a suavidade da sua expressão enquanto ela via as suas filhas a brincar, a forma gentil como ela afastava as madeixas perdidas do seu cabelo loiro, iluminado pela luz do sol da manhã. André sentiu uma pontada calma de arrependimento, a entender naquele momento o quão profundamente ele a tinha magoado no passado e o quanto ela tinha aguentado sozinha. Ao chegarem a uma pequena área de recreio, Sofia levantou as meninas do seu carrinho, a colocá-las na relva, onde elas começaram a caminhar cautelosamente em direção aos baloiços e escorregas. André pairava protetoramente por perto, um instinto desconhecido de as proteger do perigo a despertar dentro dele. A observar a sua excitação inocente com o mundo à volta delas, ele sentiu uma repentina e profunda dor de amor e responsabilidade, emoções tão poderosas que quase o sobrecarregaram. A sua vida anterior, impulsionada apenas pela ambição e precisão fria, agora parecia oca em comparação. Sentando-se num banco de madeira ao lado de Sofia, André deu por si a falar sem a cautela protegida que ele normalmente usava. Eu gostava de ter sabido mais cedo. Ele confessou calmamente, a olhar para as meninas enquanto elas exploravam o recreio. Eu gostava de não ter fugido e construído paredes à minha volta. Eu perdi tanto. Sofia olhou para ele, o seu olhar terno e compreensivo, mas tingido de tristeza. Nós ambos cometemos erros, André, ela respondeu gentilmente. Eu podia ter tentado com mais afinco para te encontrar, mas na altura eu acreditava que tu não querias ser encontrado. Ele abanou a cabeça ligeiramente, a sua voz grossa de sinceridade. Isso nunca foi sobre ti, Sofia. Foi sobre o meu próprio medo, as minhas próprias fraquezas. Eu nunca pensei que eu podia ser o tipo de pessoa que alguém como tu merecia. E depois do diagnóstico, eu convenci-me a mim mesmo de que era mais fácil, simplesmente, desaparecer. Ele parou, a respirar fundo antes de continuar suavemente. Mas agora, a estar com a Liliana e a Emma, a ver-te de novo,
Parece que eu finalmente estou a acordar de um longo e vazio sono. Sofia permaneceu em silêncio por um longo momento, a absorver as suas palavras pensativamente. Por fim, ela falou suavemente, a sua voz calma, mas firme. Tu já chegaste mais longe do que eu esperava. Eu não pensei que tu abraçarias isto, muito menos que mostrarias o tipo de vontade que tu tens. Eu estou grata por isso. Os olhos dela encontraram os dele, sinceros e abertos, e pela primeira vez em anos, André sentiu uma ligação hesitante, mas real, a formar-se de novo entre eles. Não era romântica, ainda não, mas era genuína, honesta e profundamente humana. Nos dias que se seguiram, as suas interações tornaram-se gradualmente mais calorosas. André deu por si, ansiosamente à espera, não só de ver as suas filhas, mas também dos momentos calmos passados com Sofia, a prepararem lanches juntos, a trocarem histórias dos pequenos marcos das meninas, a rirem das suas travessuras inocentes. Ele começou a notar como a presença de Sofia o acalmava, a enraizá-lo de uma maneira que ele nunca tinha experimentado antes. Lentamente, as barreiras entre eles suavizaram-se, substituídas por respeito mútuo e compreensão forjados por responsabilidades partilhadas e apoio calmo. Uma noite, enquanto ele se preparava para ir embora depois de ajudar a deitar as gêmeas, Sofia o acompanhou até à porta, a demorar-se brevemente no corredor. André virou-se para a encarar, a hesitação nos seus olhos, mas a resolução na sua voz. Sofia, o que quer que aconteça a seguir, eu quero que tu saibas que eu não vou a lado nenhum desta vez. Eu estou aqui para elas, para ti. Sofia ofereceu-lhe um sorriso suave e genuíno, a acenar com a cabeça calmamente, enquanto sussurrava. Eu sei, eu consigo ver isso. Enquanto André se afastava do apartamento dela mais tarde nesse dia, a sair para a rua fresca e calma, ele sentiu um peso que ele nem sequer tinha percebido que carregava a começar a levantar-se. Pela primeira vez, ele permitiu-se a acreditar que talvez os danos do passado não fossem permanentes e que o seu futuro, outrora tão frio e controlado, podia ser remodelado para algo mais rico, mais quente e profundamente significativo. Nas semanas que se seguiram à visita inicial de André ao apartamento de Sofia, ele começou a dedicar-se a momentos regulares para passar com Liliana e Emma, a tentar construir a confiança e a ligação que inicialmente se sentia tão estranha para ele. A sua vida, previsivelmente monótona, foi agora preenchida com desafios inesperados e alegrias simples que ele nunca tinha imaginado. Cada encontro revelava novas camadas de complexidade, mudanças de fralda, horários de alimentação, acalmar birras, tarefas que exigiam paciência e ternura em vez de intelecto afiado e controlo. Ele lutou ao princípio a segurar desajeitadamente um biberão enquanto Emma se mexia inquieta nos seus braços ou a mudar nervosamente a roupa de Liliana depois de um derramamento acidental. Mas, gradualmente, com o encorajamento calmo de Sofia e as suas gentis gargalhadas perante a sua desajeitadice, André começou a encontrar o seu rumo. Sofia foi cautelosa, mas solidária, a permitir cuidadosamente que André entrasse no seu novo papel sem o sobrecarregar. Ela foi paciente com os seus erros, guiando-o suavemente quando ele parecia incerto ou frustrado. Embora as suas interações fossem inicialmente reservadas e por vezes marcadas por tensão, elas começaram a encaixar-se num ritmo. As frequentes visitas de André ao modesto apartamento tornaram-se rotina, algo que ele dava por si ansiosamente antecipar em vez de apenas aguentar. Apesar do desconforto persistente, uma paz hesitante começou a formar-se entre eles,
uma frágil trégua construída sobre o seu amor mútuo pelas meninas. Numa manhã fria de sábado, Sofia convidou André para se juntar a eles para um passeio a um parque próximo. Agasalhadas, as gêmeas guinchavam felizes no seu carrinho, enquanto André caminhava ao lado de Sofia, através de caminhos cobertos de folhas, com o ar fresco de outono a iluminar as suas bochechas. Ele deu por si a roubar olhares para Sofia, a notar a suavidade da sua expressão, enquanto ela via as suas filhas a brincar, a forma gentil como ela afastava as madeixas perdidas do seu cabelo loiro, iluminado pela luz do sol da manhã. André sentiu uma pontada calma de arrependimento, a entender naquele momento o quão profundamente ele a tinha magoado no passado e o quanto ela tinha aguentado sozinha. Ao chegarem a uma pequena área de recreio, Sofia levantou as meninas do seu carrinho, a colocá-las na relva onde elas começaram a caminhar cautelosamente em direção aos baloiços e escorregas. André pairava protetoramente por perto, um instinto desconhecido de as proteger do perigo a despertar dentro dele. Ao observar a sua excitação inocente com o mundo à volta delas, ele sentiu uma repentina e profunda dor de amor e responsabilidade, emoções tão poderosas que quase o sobrecarregaram. A sua vida anterior, impulsionada apenas pela ambição e precisão fria, agora parecia oca em comparação. Sentando-se num banco de madeira ao lado de Sofia, André deu por si a falar sem a cautela protegida que ele normalmente usava. Eu gostava de ter sabido mais cedo, ele confessou calmamente, a olhar para as meninas enquanto elas exploravam o recreio. Eu gostava de não ter fugido e construído paredes à minha volta. Eu perdi tanto. Sofia olhou para ele, o seu olhar terno e compreensivo, mas tingido de tristeza. Nós ambos cometemos erros, André. Ela respondeu gentilmente. Eu podia ter tentado com mais afinco para te encontrar, mas na altura eu acreditava que tu não querias ser encontrado. Ele abanou a cabeça ligeiramente, a sua voz grossa de sinceridade. Isso nunca foi sobre ti, Sofia. Foi sobre o meu próprio medo, as minhas próprias fraquezas. Eu nunca pensei que eu podia ser o tipo de pessoa que alguém como tu merecia. E depois do diagnóstico, eu convenci-me a mim mesmo de que era mais fácil simplesmente desaparecer. Ele parou, a respirar fundo antes de continuar suavemente. Mas agora, a estar com a Liliana e a Emma, a ver-te de novo, parece que eu finalmente estou a acordar de um longo e vazio sono. Sofia permaneceu em silêncio por um longo momento, a absorver as suas palavras pensativamente. Por fim, ela falou suavemente, a sua voz calma, mas firme. Tu já chegaste mais longe do que eu esperava. Eu não pensei que tu abraçarias isto, muito menos que mostrarias o tipo de vontade que tu tens. Eu estou grata por isso. Os olhos dela encontraram os dele sinceros e abertos, e pela primeira vez em anos, André sentiu uma ligação hesitante, mas real, a formar-se de novo entre eles. Não era romântica, ainda não, mas era genuína, honesta e profundamente humana. Nos dias que se seguiram, as suas interações tornaram-se gradualmente mais calorosas. André deu por si ansiosamente, à espera não só de ver as suas filhas, mas também dos momentos calmos passados com Sofia, a prepararem lanches juntos, a trocarem histórias dos pequenos marcos das meninas, a rirem das suas travessuras inocentes. Ele começou a notar como a presença de Sofia o acalmava, a enraizá-lo de uma maneira que ele nunca tinha experimentado antes. Lentamente, as barreiras entre eles suavizaram-se, substituídas por respeito mútuo e compreensão forjados por responsabilidades partilhadas e apoio calmo. Uma noite, enquanto ele se preparava para ir embora depois de ajudar a deitar as gêmeas,
Sofia o acompanhou até a porta, a demorar-se brevemente no corredor. André virou-se para a encarar, a hesitação nos seus olhos, mas a resolução na sua voz. Sofia, o que quer que aconteça a seguir, eu quero que tu saibas que eu não vou a lado nenhum desta vez. Eu estou aqui para elas, para ti. Sofia ofereceu-lhe um sorriso suave e genuíno, a acenar com a cabeça, calmamente, enquanto sussurrava. Eu sei, eu consigo ver isso. Enquanto André se afastava do apartamento dela mais tarde nesse dia, a sair para a rua fresca e calma, ele sentiu um peso que ele nem sequer tinha percebido que carregava a começar a levantar-se. Pela primeira vez, ele permitiu-se a acreditar que talvez os danos do passado não fossem permanentes e que o seu futuro, outrora tão frio e controlado, podia ser remodelado para algo mais rico, mais quente e profundamente significativo.